E aí, portais, tudo bem? Vamos resolver algumas questões, né? Relativa a essa aula sobre análise combinatória. Eu coloquei aqui como permutações, mas vocês vão perceber que muitas vezes existe uma mescla de problemas, então a gente nunca pode afirmar que um problema é só de permutação, um problema é só de arranjo, é muito difícil a gente encontrar em contextos de vestibular, e aí eu estou falando de Enem vestibulares no geral, encontrar esse tipo de situação, tá bom? Então, o objetivo de hoje é a gente dar uma olhadinha em algumas questões que caíram no Enem e outras que caíram em vestibulares, tá? Principalmente no contexto aqui do vestibular tradicional e do vestibular seriado da UPE, tá? Então, no Enem, como normalmente essas questões vão ser abordadas? Então, vê só, ele diz assim: um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Olha o que ele pensou. Inicialmente alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, ele vai alugar um filme de ação e um de drama. Até que todos os lançamentos sejam vistos sem que nenhum filme seja repetido, tá? Então, vejam, o que está acontecendo? Ele diz explicitamente que ele vai ver esses 16 lançamentos. Então a gente tem que traçar a estratégia para ver esses 16 lançamentos. E ele já trouxe aqui. Vamos seguir aquele mesmo modelo, tá? A gente vai pensar num modelo que a gente tenha que tomar decisões, tá bom? Então, eu não sei se vocês percebem, mas isso aqui vão ter 3 fases. Vão ter 2 fases, né, na verdade. Ele vai começar a pegar os filmes de ação, tá? E ele vai ter 8. Ele tem 8 opções para filme de ação. Então, digamos que ele tenha A, 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 A. 2, 4, 6, 8. Beleza. Então, ele vai sair combinando. Inicialmente, ele combina com os de comédia. Então, ó, comédia, 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 comédia. São 5, ó. Tá vendo? E depois, quando acabam os de comédia, ele vai encaixar os de drama. Então, drama, drama e drama. Percebam que a gente fez uma combinação de ação com comédia e ação com drama, já que ele aluga 2 filmes por vez. Então, a gente vai ter que pensar no número de possibilidades que ele vai ter para pegar cada filme desse, tá? Então, para pegar os filmes de ação, tá? Então, a gente vai pensar numa estratégia em que eu tenha que tomar filmes de ação, filmes de comédia e filmes de drama. Estamos pensando sempre naquela situação de termos 3 decisões para tomar. Então, primeiro, nós vamos ter os de ação. Pensando que eu tenho que tomar 3 decisões, uma decisão para ação, uma decisão para comédia e uma decisão para drama, a gente vai poder distribuir isso aqui em 3 decisões. Como não são excludentes, uma opção não exclui a outra, a gente vai multiplicar. Esse aqui é um caso clássico de aplicação do princípio multiplicativo. Então, vejam, eu tenho 8 opções para ação, tenho 5 opções para comédia e tenho 3 opções para drama. Então, essa é uma ideia que a gente vai começar a esboçar. Vejam. Então, de quantas formas esses filmes de ação eles podem trocar de lugar entre si aqui? Percebam, trocar de lugar entre si. Eu estou falando de uma permutação, tá? Eu estou falando de uma permutação, que é como eu posso reorganizar essas letras A aqui. Então, eu tenho 8 fatorial vezes, tá? Lembra que vai entrar o fatorial aqui, vezes as opções de comédia. As opções de comédia são 5. Então, como eu posso combinar essas 5 opções de comédia aqui entre si? 5 fatorial vezes qual é a possibilidade de fazer as combinações dos de drama. Dos de drama, 3 fatorial, porque eles combinam entre si. Então vejam que essa questão ela nem pediu resolução, assim em número mesmo. A gente deixou indicado apenas pelos fatoriais. Percebam que como é um problema que está se tratando apenas de trocar de posição,
a gente está trabalhando clássico com uma permutação aqui. Então, nós marcaríamos aqui a letra B. É 8 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial, dado que nós vamos ter que tomar essas 3 decisões e de quantas formas eu posso tomar cada decisão dessa. Então, 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. Ok? Bem, relativamente simples. A gente só tinha que pegar a estratégia direitinho. Vê essa outra. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Então, o número de formas distintas de acomodar essa família nesse voo é calculado por quem? Então, vamos lá. Eu vou ter que tomar decisões, tá? Mas primeiro vamos ver quantas poltronas estão disponíveis aqui. Vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 disponíveis, tá? Tenho 9 lugares disponíveis. E eu tenho uma família com 7 pessoas. Então isso aqui era a mesma coisa de que eu chegasse e perguntasse assim, de que forma eu posso acomodar 7 pessoas em 9 lugares? De quantas formas eu consigo fazer isto? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? A gente busca por um conceito que a gente já trabalha, que a gente já conhece, e conhece bem simples ele. Percebam que essas respostas estão aparecendo em fatoriais. Então, nesse caso aqui, é interessante que você recorra à fórmula. O que você tem que entender é que tipo de problema tem aqui. Percebam, é um problema em que a ordem em que eu escolho não importa, tá? A ordem que eu escolho aqui, as posições não importam, tá bom? Não é um problema que a ordem gera um resultado diferente. Então, quando acontece isso, nós estamos falando de um problema clássico de combinação. E vamos lembrar que se nós temos uma combinação de n elementos tomados P a P, nós vamos ter quem? N fatorial sobre n menos P fatorial e esse P fatorial. Aplicando aqui na nossa situação, tá? Nós temos quem? Nós vamos ter combinação de 9 lugares para 7 pessoas. Então, nós vamos ter quem? 9 fatorial sobre 9 menos 7 fatorial e 7 fatorial. Nós teríamos aqui 9 fatorial, 9 menos 7 fatorial dá 2 fatorial e o 7 fatorial. Só que percebam, eu posso ainda permutar as pessoas de lugares. Porque imaginem que eu tomo aqui, vocês sabem que os lugares são enumerados, então eles têm uma sequência, uma lógica a ser estabelecida. Então imagina aqui que eu estou tomando os lugares para 7 pessoas, tá? Para 7 pessoas. Aí imagina que Tereza, sei lá, vamos supor, Tereza, Joaquim e Armando escolhem isso aqui. Vocês percebem que se eu colocasse Joaquim, Armando e Tereza, isso formaria uma outra situação. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que calcular também as possibilidades dessas 7 pessoas trocarem de lugares entre si. Aí vocês vão dizer, Anderson, mas isso aí, tu falou inclusive na questão anterior, isso é uma permutação. Isso mesmo. É a forma que eu tenho de combinar, de permutar essas 7 pessoas aqui de lugar. Então, o que é que vai acontecer? Isso a gente sabe, é só 7 fatorial. Como não tem elemento repetido, porque eu não posso repetir pessoas da família, então essa é uma permutação simples, é uma permutação de 7 fatorial. Então, nós ainda temos que multiplicar isso por 7 fatorial, que é a quantidade de pessoas que podem trocar de lugar. Percebam que isso aqui é uma multiplicação. Se isso é um produto, eu consigo simplificar, né? 7 fatorial com esse 7 fatorial. O que me sobra? 9 fatorial sobre 2 fatorial. Então, a gente marcaria aqui nossa letrinha A.
Percebam que aí eu estou trabalhando numa questão que ela inclusive trouxe mais agrupamentos para serem trabalhados. Tá certo? Próxima questão. Ok, vamos lá, certo. Próxima questão. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do personagem Tom Marvolo Riddle gerou essa frase aí. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas dessa frase, né? I'm Potter. De tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, qual é o número de anagramas que nós teríamos que calcular aqui? Então vejam, o interessante é a gente sempre começar contando, tá? Então vamos contar quantas vogais nós temos. E aí, de vogais, percebam, de vogais nós temos quais? Nós temos quais vogais dessa frasezinha? Nós temos o I, nós temos o A, nós temos o E e nós temos o O, certo? E quantas são as consoantes? As consoantes, nós vamos ter a consoante M, a consoante P, a consoante T, outra consoante T e uma consoante R. Percebam que, novamente, é aquela questão que eu disse a vocês. Quando a gente olha para as alternativas e elas estão muito escritas assim em forma de fatorial, isso dá um indício, tá? Não quer dizer que seja regra, mas ele dá um indício que a gente vai ter que recorrer a alguma fórmula para encaixar esses dados. Então percebam, quando eu falo de anagrama, muito vem na ideia, quando a gente fala de anagrama, de que a gente vai trabalhar, ó, tocou nesse pontinho aqui, anagrama, geralmente vem acompanhado de permutações, tá? Então, no caso, quais são as nossas opções? Eu vou ter que começar numa sequência dessa forma, eu tenho que permutar, né? Ele diz aqui, tem que intercalar consoantes e vogais. Então, se eu preciso intercalar consoantes e vogais, basta que eu multiplique as permutações das vogais pelas permutações das consoantes. Então vamos dar uma olhada. Vejam, quantas vogais eu tenho aqui? Percebam que as vogais são I, A, E, O. Elas não se repetem em nenhuma. Então eu tenho uma permutação simples de 7 elementos. Uma permutação simples, perdão, gente. Eu tenho uma permutação simples de 4 elementos aqui, sendo colocadas. Então isso aqui é muito facilmente como 4 fatorial. Agora, vejam aqui embaixo. Eu tenho uma permutação também, porque eu vou permutar essas consoantes de lugar, de 5 consoantes, só que percebam que eu tenho duas que se repetem aqui. Eu tenho T e T. Então eu tenho 2 elementos repetidos. Vamos lembrar que essa permutação com elementos repetidos, tá? Com elementos repetidos, uma permutação de N elementos com K repetidos, isso é N fatorial sobre esse K fatorial, ok? Então eu vou ter 5 fatorial sobre 2 fatorial. Como eu quero saber os anagramas, os anagramas formados por essa permutação aqui, por essas trocas de lugares, então eu simplesmente faço essa multiplicação da permutação de 4 elementos, que aqui seria a permutação das vogais, vezes a permutação das consoantes, que é uma permutação de 5 elementos, dado que 2 se repetem. Então isso é 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. Se a gente colocar aqui, fica 4 fatorial, 5 fatorial. E tudo isso dividido por 2 fatorial. 2 fatorial, gente, é 2, né? Porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, olha que a gente chegou a encaixar aqui esse mesmo situação. Marcaremos aqui nossa letrinha E. Percebam, por favor, que a gente utilizou do princípio multiplicativo para fazer isso aqui, mas foi necessário recorrer às nossas fórmulas de permutação. Não são fórmulas difíceis de entender aqui, mas não teria como apresentar na lógica esses resultados, a não ser que você fizesse por fora, num pensamento, e traduzisse cada alternativa dessa aqui em números, para ver qual delas bateria com a sua resposta. O ideal é que você manuseie essas fórmulas mesmo, nesse tipo de questão, para que
as situações não fiquem muito longas para se resolver essas questões, tá certo? Então vamos lá, próxima. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras. Vejam que são letras que se diferenciam por serem maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. Então a pergunta é: o número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Vejam que aqui nós temos uma mescla, né, de resultados mais numéricos mesmo, não envolvendo tanto os fatoriais, mas nós temos também fatoriais. Então vamos tentar analisar essa situação. Eu vou começar partindo da ideia de que para essa senha eu tenho que tomar 4 decisões, porque é uma senha composta por 4 caracteres. Então eu preciso tomar aqui 4 decisões. Vejam que são decisões que não são excludentes, então vamos fazer o produto entre elas tranquilamente. Então, vocês sabem que as letras e os algarismos podem estar em qualquer lugar, certo? E que as letras, elas se diferenciam. Então vamos analisar as letras. Para analisar as letras, nós temos 26, né? Ele disse aqui, ele foi bem claro ao dizer que são 26 letras. Só que perceba que A maiúsculo é diferente de A minúsculo. Então, vocês sabem que cada letra pode ter uma maiúscula e uma minúscula. Então eu vou ter 26 letras maiúsculas e vou ter mais 26 letras minúsculas. Isso vai totalizar para mim 52 opções na hora de colocar a letra. Já na hora de colocar o número, nós temos quantas opções? Olha, para pensar no número, que é um algarismo, nós vamos ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho essas opções que me totalizam 10. Então eu tenho 52 opções para colocar uma letra e 10 opções para colocar um número. Então imaginem que eu estou colocando essa sequência. Letra, número, número, letra. Por exemplo, isso aqui é um caso hipotético, tá? Isso aqui é um caso particular. Estou trabalhando com um caso particular. Então vejam, as letras eu tenho 52 opções. Ele não diz aqui que tem que ser dígitos distintos. Então eu vou assumir que eu posso repeti-los. Para colocar número eu tenho 10 opções, para colocar número eu tenho 10 opções, para colocar letra eu tenho 52. Pensando, olhando nossos formatos de alternativa, vamos converter isso para potência, né? Então isso vai ficar 52 elevado ao quadrado, porque é 52 vezes 52, multiplicado por 10 elevado ao quadrado, porque 10 ao quadrado é porque eu tenho 10 vezes 10 ali. Só que nós temos que pensar ainda em uma outra situação. Imaginem um caso aqui bem arbitrário, que eu coloco aqui, a minha senha seja 1A5B, certo? Vocês concordam comigo que usando esses mesmos elementos eu posso ter a senha 15BA? Eu também poderia ter a senha B51A com os mesmos elementos. Então vocês percebem que esses elementos podem trocar de posição entre si. Dentro dessa própria estrutura de senha, esses elementos podem trocar de posição entre si. Opa, vamos lembrar? Trocar de posição entre si todos os elementos é quem? É uma permutação de 4 elementos. Opa, aí vocês vão dizer, Anderson, eu sei. Permutação de 4 elementos é 4 fatorial. Opa, que beleza. Aí vocês vão olhar, não tem na alternativa. O que é que eu pensei errado? Não é que você pensou errado, mas você faltou analisar um caso. Por quê? Porque ele disse que eu posso, ele não disse, né? Na verdade, ele não explicitou que os caracteres têm que ser diferentes. Então eu poderia muito bem ter essa combinação de senha aqui, ó.
AA22. Nesse caso, eu teria o quê? Dois elementos repetidos em letras e dois elementos repetidos em números. Opa, então isso aqui deixou de ser uma permutação simples para ser uma permutação com elemento repetido. E as permutações com elementos repetidos, lembra como é que a gente faz? Se a gente pegasse esse caso aqui, seria o quê? Uma permutação de 4 elementos, dado que 2 e 2 se repetiram. Então isso seria 4 fatorial por 2 fatorial, 2 fatorial. 2 fatorial, 2 fatorial foi justamente o que nos faltou aqui. 2 fatorial, 2 fatorial. Por quê? Porque este aqui é o caso de repetição nos caracteres. Então, se ocorre repetições nos caracteres, eu tenho que incluir também esse caso. Então, se eu fizer, agora sim minha análise ficou completa. Eu analisei tudo que poderia acontecer. Então, chegando nessa análise, o que a gente concluiu? Que isso aqui pode ser 52 quadrado, 10 quadrado, 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Marcaríamos aqui, nossa letra E, 10 quadrado, 52 quadrado, 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Percebam que a gente poderia ter, esses casos poderiam aparecer. Então, sempre que a gente olhar, a gente tem que tentar generalizar o máximo possível, tá bom? Então, vamos dar uma olhada no próxima questão. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar, ou seja, os 280 alunos disseram que iam participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá uma resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira acaba. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, por quê? Porque algum aluno vai ter que acertar essa resposta. Então vamos lá. O que é que eu estou tentando rastrear aqui? Na verdade, eu quero rastrear a quantidade de respostas. Eu quero a quantidade de respostas possíveis. Só que para formular uma resposta, percebam que a gente vai ter que combinar quem? O problema ele ficou bem claro quando ele disse aqui, ó. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Então percebam que para formular uma resposta, eu preciso de tomar 3 decisões. Eu tenho que escolher o objeto, eu tenho que escolher o personagem e eu ainda tenho que escolher o cômodo. Sendo um problema que eu vou precisar de tomar 3 decisões, então eu passo aqui, ó. 3 decisões, tudo bem. Então, não são decisões que se excluem, você tem que fazer uma e a outra e a outra. Então eu vou pensar em quantas opções eu tenho para objeto. Vejam que ele disse que existem 5 objetos. Então são 5 objetos. Ele também disse que são 6 personagens. Então são 6 personagens. E ele ainda me disse que a casa tem 9 cômodos. Então isso é 9 cômodos. 5 vezes 6 dá 30. E 30 vezes 9 vai dar 270. Opa, isso aqui é o quê? 270 respostas possíveis. Só que eu não sei se vocês percebem que ele afirma que o diretor sabe que ele tem certeza que alguém vai acertar a resposta. Por que o diretor sabe? Porque, vejam, são 280 alunos que quiseram participar da brincadeira. Opa, se eu tenho 280 alunos
nenhuma resposta pode se repetir, nenhum aluno pode jogar mais de uma vez, e eu só tenho 270 respostas, isso é óbvio que alguém vai acertar, porque tem mais alunos do que respostas possíveis. Então, por que vai acertar? Porque há 10 alunos a mais do que as respostas possíveis distintas. São 270 respostas e só existem 280 alunos. Então, eu tenho 10 alunos a mais do que a quantidade de respostas. Então, marcaria aqui nossa letra A tranquilamente. Existem 10 alunos a mais do que a quantidade de respostas. Tá certo? Isso aqui só são questões estilo Enem. Ó. Vejam que são questões que exigem que tem um texto maior, são questões que exigem uma complexidade de raciocínio. E agora a gente vai analisar duas questões que caiu em vestibulares da UPE, tá bom? Então, vamos ver só. Essa primeira, ela é bastante simples. Vejam, o auditório de uma escola tem 5 portas. De quantas maneiras distintas é possível entrar nele e dele sair por uma porta diferente? Então, vamos imaginar, né? Quem está acostumado a fazer vestibular ou fazer SSA sabe que como são curtas essas questões, como elas são bastante objetivas e que algumas vezes elas dão bastante trabalho. Esse não é um caso. Não é o caso de uma questão que vai nos dar muito trabalho para resolvê-la. Percebam, eu tenho duas decisões a tomar. Eu tenho que entrar e sair do auditório. São as duas decisões que o problema está me dizendo. Ele vai dizer, ó, eu tenho que entrar e sair. Então eu tenho duas decisões a serem tomadas. Vamos imaginar que esse auditório tenha portas, sei lá, que esse auditório tenha as portas A, B, C, D e E, certo? São as 5 portas dele. Então, para entrar, quando eu chego, para entrar, eu tenho quantas opções? Eu entro, eu olho e tenho 5 portões lá para mim entrar. Então, vamos supor, arbitrariamente, que eu escolha entrar pelo portão A, certo? Qual é a lógica da questão? Eu quero sair por uma porta diferente. Então, na hora de sair, o portão A não serve mais para mim, porque eu não posso sair pelo mesmo portão que eu entrei. Então, quantas opções eu tenho? Percebam, agora eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, vamos supor que eu saia pelo portão E. Então, viram na minha contagem quanto deu? Para entrar, eu tenho 5 opções. Tem todos os portões disponíveis. Para sair, eu não posso sair pelo portão que eu entrei. Então, cai uma opção. Agora para sair, já são 4 opções. E 5 vezes 4 vai dar 20. Então, eu tenho 20 possibilidades. Né? Eu tenho 20 maneiras de entrar e sair nesse auditório sem ser pelos mesmos portões. Entrar por um portão e sair sempre por outro. Então, nós marcaríamos aqui nossa letrinha E. 20 opções. Tá bom? Para encerrar, vamos pensar nessa aqui. Vejam, a vendedora de roupas está arrumando os cabides da vitrine de uma loja. Ela deve pendurar 5 camisas, 3 bermudas e 2 casacos na vitrine, de modo que cada peça fique uma do lado da outra sem sobreposição. Quantas são as disposições possíveis nessa arrumação, de modo que as peças de um mesmo tipo fiquem sempre juntas lado a lado na vitrine? Então vamos lá. Eu tenho que dispor todas essas peças. Então vamos imaginar aqui que eu estou dispondo na vitrine todas essas peças. Vejam, são 5 camisas, 3 bermudas e 2 casacos. Isso dá um total de 10 peças. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou ter que tomar algumas decisões. Vejam. Imagina que eu começo dispondo os casacos, certo? Que são 2. Depois eu vou dispor as camisas, que são 5. E depois eu coloco 2 casacos, 5, deixa eu adicionar aqui, certo? 5 camisas e depois eu tenho 3 bermudas para serem dispostas. Então, vamos lá. Eu tenho bermudas,
tenho camisas e tenho casacos para serem dispostos, certo? Vocês concordam comigo que eles têm que ficar juntos, tá? Então vamos pensar de quantas formas eu posso organizar camisa, casaco, camisa e bermuda nessas situações. Vejam, eu poderia trocar o casaco, colocar aqui a camisa aqui, eu poderia colocar o casaco aqui, a camisa aqui, e trazer e deixar a bermuda aqui. Então, percebam que o teor geral desse problema é o quê? É permutar. Então, vejam que a gente já cai num caso de permutação. É permutar os casacos com as camisas, com as bermudas. Então, eu tenho 3 elementos que não se repetem, porque casaco, camisa e bermuda são coisas diferentes. Então, eu tenho uma permutação de 3 elementos, tá? Vezes, aí a gente vai ter que olhar caso a caso. Imagina que eu tenho um casaco A e um casaco B. Ora, mas esse casaco pode ser organizado como BA também. Então, eu tenho que permutar dentro dos casacos. Como são 2 elementos para serem permutados, então 2 fatorial. São modelos diferentes. As camisas, eu tenho quantas? 5. Então, 5 fatorial. E as bermudas, eu tenho 3. Então, 3 fatorial, para que eu possa permutá-las. Então, eu vou multiplicar essa permutação dos 3, ou seja, as formas que eu tenho para reorganizar casaco, camisa e bermuda, vezes as opções de casaco, 2 fatorial, vezes as opções de camisa, 5 fatorial, vezes as opções de bermuda, 3 fatorial. Então vejam, permutação de 3 elementos, vocês sabem que é 3 fatorial. Então isso fica 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Vejam que as respostas aqui estão em números, então a gente não vai ter como fugir. A gente vai ter que resolver isso aqui. 3 fatorial dá 6, porque lembrem que 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1. Né? Vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que dá 2. Vezes 5 fatorial, vocês sabem que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, e 60 vezes 2 dá 120. 120 vezes 1 é o próprio 120. Vezes esse 3 fatorial, que a gente já calculou, né? Que dá 6. Então, vejam como a gente pode colocar. Eu posso fazer 120 vezes 6, tá? Aqui. Então, tá 6 vezes 2. 120 vezes 6 dá 720. Posso colocar 2 vezes 720. Então, vai ser 6 vezes 2 vezes 720, 1440. E aqui, 6 vezes 1440. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 4 dá 24. 4 vão 2. 6 vezes 4 dá 24. Com 2 que subiu dá 26. 6 vai 2 de novo. 6 vezes 1 dá 6. Com 2, 8. Então, 6.840 opções. Marcaríamos aqui nossa letra E. Percebam que é um problema que também não tem muito texto, então ele não é um problema muito maçante de interpretar, mas é um problema que envolve a gente pensar numa série de fatores. Nesse problema aqui, nós tivemos várias permutações, mas sempre acompanhados do princípio aditivo. Percebam que em todos os problemas a gente... Do princípio aditivo não, do princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Percebam que em todos os problemas a gente utilizou do princípio fundamental da contagem. É extremamente importante que se faça uso dele, que se entenda como utilizar. Tá? Então, para essas questões é isso. Espero que vocês tenham um ótimo aproveitamento nos estudos, que vocês tenham entendido direitinho a resolução dessas questões. E a gente se vê por aí numa próxima aula, tá bom? Então, bons estudos, pega lápis, caderno, procura simulado e vamos treinar isso aí, tá bom? Até mais.